Olá, está começando agora o seu podcast Agro, o agronegócio mais perto de você. E hoje nós vamos falar sobre agricultura familiar nas comunidades indígenas. O nosso convidado é secretário adjunto estadual dos povos indígenas, Dilson Garicó. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, quero agradecer, grande satisfação. Primeiro, nós gostaríamos de falar sobre a assistência que é dada dentro das comunidades indígenas. A gente sabe que cada comunidade tem a sua cultura, né, que precisa ser respeitada, precisa ser preservada. De que forma que as instituições, e aí o senhor representando aí, né, o estado de Roraima, de que forma que pode atuar dentro dessas comunidades e respeitando aí a cultura de cada um deles? Bom, o governo do estado hoje, através da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, desenvolve conforme as solicitações das comunidades, a demanda surge por parte das comunidades, critérios para poder implantar projeto de grão, não só projeto de grãos, como também outros projetos, segue rigorosamente conforme as deliberações vindas das comunidades. São exigidos, como a contrapartida, própria comunidade se constitui por grupos de produtores indígenas, agricultura familiar, e é exigido carta de anuência, que é uma carta onde a comunidade como um todo, junto com as suas lideranças, envia aquela carta dizendo que aquela comunidade está de acordo com aquele projeto. Dentro dessa carta de anuência tem que haver também uma carta de solicitação dizendo que aquele grupo de produtores de grão, seja de grão, de feijão ou de outros projetos, estão compostos e que aquela comunidade está de acordo. Então, elas seguem pela rigorosa seleção. Primeiro passo também é coletado tipo de solo, para fazer análise do solo, para ver o teor do solo, e conforme o resultado, o governo do estado, a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, dispõe então os seus técnicos, né? Os técnicos que fazem toda a análise e quantificam, colocam a quantidade necessária para a correção do solo, para poder iniciar o plantio. Então, a Secretaria de Estado do Índio entra com assistência técnica. Hoje nós temos parceria com IATE, Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural, e a Secretaria de Estado do Índio, ela dispõe materiais, recursos necessários para que esse IATE tenha uma atenção na área de assistência técnica. Certo. E aí, como falei no início, né, cada comunidade tem uma realidade. Então, quais hoje, né, qual é a realidade de cada comunidade? O que mais se planta? Né, eles fazem essa agricultura exclusivamente familiar? Eles têm um suporte, uma cooperativa que possa também dar um suporte para vender os produtos que eles também produzem? Como é que funciona isso? Bom, vamos falar do programa, né? A Secretaria do Estado dos Povos Indígenas criou um programa chamado Agropecuária, que contempla todas as formas de plantio e criação das comunidades indígenas. Então, dentro desse programa agroindígena, nós temos projeto de grãos, que é milho e feijão, nós temos os projetos de galinha, nós temos projeto de peixe, e que já estão sendo implantados nas comunidades indígenas. E nós temos previsões para ser implantado esse ano 2023, suinocultura, na área de verduras temos projeto de hortaliça, nós temos projeto de melancia, e mandiocultura e bananicultura, são que estão previstos para ser implementada. E os trabalhos de implantação, elas são selecionados conforme a potencialidade e vontade de fazer e a identificação da família. Não dá para implantar vários projetos atendendo a mesma família. Então, são selecionadas outras famílias que se identificam com esses produtos,
né, que gostam de fazer, que desenvolvem aquele tipo de trabalho. E referente à diversidade cultural, nós respeitamos também a forma de fazer suas roças. Porém, o governo do estado entra com assistência técnica. É distribuído o quê? Se nós estamos trabalhando mandiocultura, toda a comunidade também recebe a casa de farinha. As comunidades que precisam de fazer a limpeza das suas comunidades recebem roçadeiras. Aquilo que a comunidade necessita, a Secretaria de Estado do Índio, então, dá suporte para que a própria comunidade desenvolva as suas atividades. Para eles poderem vender, a Secretaria do Índio, através do DPI, que é Departamento de Políticas Indígenas, que é um dos nossos departamentos que se destaca muito, nós fizemos uma parceria com a Secretaria da Fazenda, Cefaz. Lá, nós conseguimos parceria com que eles fornecessem para nós uma nota de, tipo nota fiscal, para permitir que o produtor venda seu produto diretamente com o comerciante. E aí não haveria atravessadores, então o negócio é direto. Nós da Secretaria do Índio damos apenas suporte de orientação, de encaminhar, esclarecimento, inclusive cadastrar também aqueles produtores. Então nós damos a condição para que o próprio indígena comece a vender seu produto, e aí nós buscamos autonomia de gestão de projetos. Por quê? O índio, a palavra indígena, na verdade não é índio, é indígena, próprio indígena como produtor, busque a sua autonomia de gerir seus projetos, dar continuidade para que o projeto seja sustentável, não apenas de sustentar a barriga, mas de sustentável social, sustentável ambiental, sustentável cultural e sustentável linguística. Então, todo o projeto analisa da forma que é gerido, dando valor para que o próprio indígena descubra seus valores. Então, a Secretaria dos Povos Indígenas não impõe tanta regra, tanto é que as reivindicações elas surgem por parte das comunidades indígenas. Em relação, o senhor falou no início que eles precisam manifestar interesse, né, de implantação desses projetos dentro da comunidade. Então, se tem algum, né, indígena, alguma família de indígenas que queira ser contemplado com esse projeto da secretaria, eles podem procurar qual é o caminho? Bom, início é aquela que eu coloquei em primeiro. Aquelas comunidades que têm acesso, fácil acesso, vamos dizer, onde dá para chegar de caminhão, de carro, elas podem chegar com uma solicitação do projeto, aqueles que eu pontuei lá. Se quiserem implantar projeto de grãos, eles têm que dizer qual, se é milho, se é feijão. No sentido de criação, se eles querem peixe ou a galinha. E as pessoas que querem trabalhar com a horta e com a melancia, com a bananicultura e mandiocultura, a regra é a mesma coisa, não é diferente. Só que a contrapartida da comunidade, no caso, se eles quiserem implantar um projeto de grãos, eles têm que ter uma área cercada e tem que estar limpo para que o trator faça o seu trabalho, porque não tem como colocar trator no meio de tantas árvores. Então, a comunidade que participa é a contraparte da comunidade e também tem que estar dentro de um cercado caso haja algum tipo de animais por perto. Então, esses são critérios. E, tecnicamente, a Secretaria de Estado do Índio, em parceria com o IATE, nós colocamos a assistência técnica para orientar todo o processo de gradeamento, nivelamento do solo, adubação do solo, plantio e até a colheita. Mas os indígenas também são treinados para operar máquinas, ou seja, são os tratores, e também são orientados a fazerem tudo, desde o plantio à colheita, como se faz
para que tenham resultado. Certo. E em relação à parte educacional em relação aos jovens, assim, né? E aí, eu não sei se cabe à Secretaria Estadual dos Povos Indígenas, mas eu queria saber se existe dentro do governo do estado escolas técnicas agrícolas, né, ou de intenção de implantar, ou se já tem no interior do estado esse tipo de escola técnica agrícola para atender as comunidades. Isso aqui, na verdade, compete à Secretaria de Educação, porém, é de interesse também da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas. Ainda não chegamos nesse ponto, mas que sempre que nós participamos das assembleias, somos cobrados pela existência de jovens que já terminaram o ensino técnico e que eles não estão atuando nas suas áreas e que querem espaço também para atuar com esses projetos. Já os demais exigem que tenha uma escola específica diferenciada na área de tecnologia, né, ou seja, agropecuária, que é essencial no desenvolvimento dos territórios indígenas e que haja os cursos técnicos, né, ou escola técnica. Mas precisa haver um diálogo com o governo federal e com as universidades federais e institutos federais para que elas comecem a se ampliar, né? Criem os polos de produção, mas que esses polos de produção sirvam de escola na prática, além da teoria. É uma das coisas que se reivindica muito, mas é uma coisa que ainda estamos pensando como é que nós vamos implementar essa demanda das populações indígenas, mas é necessário que haja. Certo. E falando das comunidades que vivem em lugares de difícil acesso, né? Um exemplo, o povo Yanomami, que aí a gente tem acompanhado, né? Uma situação delicada, né? De um quadro de desnutrição das crianças. Tem algum projeto ou o governo já está pensando em algo que possa ser feito para atender as comunidades, não só Yanomami, mas outros também que vivem, né, em locais de difícil acesso, porque tem que pensar em toda uma estrutura para se levar, né, tecnologia, não sei se isso é possível, né, mas tem uma alternativa para essas pessoas? Tratando da questão do povo Yanomami, nós, quanto governo do estado, nós temos dificuldade de implantar uns projetos junto ao povo Yanomami, porque são povo de floresta que depende muito de transporte aéreo. Então não tem como chegar com esse projeto de grãos, por exemplo, mas que se for pensada, se nós tivéssemos apoio tanto do governo federal e o projeto pensado, poderíamos dar apoio com implantação de projeto de galinha, que é viável, dá para fazer. Mas a nossa dificuldade é por causa da distância, que é acesso difícil, só depende de transporte aéreo. E aí a gente não tem a empresa contratado ou a gente não tem recurso suficiente para atender essa demanda. Mas que dentro das possibilidades, observando o costume e tradição do povo Yanomami, bem como de outros povos também que vivem no difícil acesso, que não tenha como trabalhar com a mecanização, nós estamos pensando de fazer um projeto de aquisição de ferramentas manuais. Por exemplo, machado, teçado, facão, que é utilizado tradicionalmente pelos grupos étnicos de difícil acesso. Mas o que se conseguiria com isso? Nós precisamos criar uma política de atenção para esses povos que são de difícil acesso, ampliar mais suas roças, fortalecer as sementes que próprios eles já cultivam na região e repovoamento de rios, de lagos com os peixes, criar alguma alternativa que possa garantir segurança alimentar daquele povo. Inicialmente, se preocupar com
a questão de segurança alimentar, não se preocupa tanto a questão de geração de renda para compra e venda de produtos naquelas regiões. Pode ser que, mais no futuro, a gente pode pensar, mas diante do que se apresenta nas comunidades indígenas como insegurança alimentar, ou seja, desnutrição das crianças, até mesmo das pessoas idosas, mulheres grávidas, não só as crianças também, pela dificuldade de encontrar ou pela escassez de caça e pesca nas suas terras e que não consegue mais ter suficiente a disponibilidade da carne, de pesca, de frutas, dificulta a vida social e segurança alimentar desses povos que vivem no difícil acesso. Então, a aquisição de ferramentas seria um caminho e fortalecimento de produtos, as sementes que próprios eles cultivam regionalmente, na região. Então, tem que haver uma política para fortalecer e garantir segurança alimentar daquele povo. E também apoio no artesanato. Artesanato tem sido uma alternativa econômica para as comunidades e que eles podem trocar com os produtos que são da cidade. Pelo que eu conheço, os indígenas que vivem em difícil acesso, eles precisam de material higiênico, calçados, roupas, lençóis, as redes, lanternas, material de pesca, de caça. Então, são várias coisas. Então, o governo, gente que eu digo governo, apoiando algum programa, criar um programa específico para esse público, acredito que pode solucionar problemas iguais a estas. Então, são vários povos que vivem também no locais de difícil acesso. Além desse desafio, né, que seria um desafio levar atender essas comunidades de difícil acesso, mas existem outras comunidades, por exemplo, que ainda precisam de algum suporte, que ainda não tem nenhum tipo de projeto sendo desenvolvido, que precisa ter um olhar diferenciado, ou aqui no estado a maioria já tem projetos, já participam de projetos, já tem essa orientação, já tem esse suporte, essa assistência técnica? Bom, povos indígenas, eu vou só para nós podermos entender como é que se classifica povos indígenas. Vamos dizer assim, povos indígenas ou as comunidades indígenas que são mais perto de centros urbanos, que já entendem um pouco da língua portuguesa, já entendem um pouco da linguagem jurídica, que têm acesso com o sistema do Estado, esses nós classificamos de comunidades integrados. E essas comunidades, apesar de essas comunidades serem integrados, ainda não é suficiente projetos que nós estamos implantando. Mas o governo está fazendo a sua parte ao disponibilizar as máquinas como tratores, grades niveladores, aradores, plantadeira, carroceria do trator, enfim, outros implementos agrícolas, para que o próprio indígena assuma a responsabilidade de gerir e que gere sua renda, a economia para sua comunidade. O governo está fazendo a sua parte, mas que o governo deve continuar fortemente com assistência técnica até que as comunidades compreendam e comecem a andar com suas pernas próprias, né, para desenvolver a sua terra, a sua comunidade, dependendo da forma que elas conseguirem. Agora vamos para as comunidades que estão em processo de integração. Quem são essas comunidades que estão em processo de integração? No caso, a parte do povo Yanomami, povo Ingaricó, que é o meu povo, eles estão em processo de integração. O que é isso? Eles não têm acesso direto com o sistema do Estado. Eles ainda estão em processo de conhecer o que é o Estado,
por que que ela existe e onde eles estão, como eles são representados. Então, tem esse questionamento ainda. Por isso que essas comunidades, esses povos estão na casa de processo de integração. Uma parte dos Ingaricó já adquiriram tratores e outros implementos agrícolas para tentar solucionar a produção, pensando em cadeia produtiva. Iniciando, então, com o milho. O milho significa o quê? Tendo a disponibilidade de milho, eu posso criar galinha, posso criar o porco, posso criar carneiro. Então, eu amplio a existência do milho para outros segmentos. Então, eu estou construindo uma cadeia produtiva através do milho. Então, cada região tem um pensamento próprio. Se eles vão vender ou se vão utilizar aquela produção para criar uma outra alternativa de criação, ou se vão apenas produzir e vender e com esse dinheiro fazer uma outra coisa. Então, cada região vai ter que pensar. Mas o nosso compromisso quanto governo é orientar, não impor, dizer o que eles têm que fazer. Mas cada região vai dizer o que é importante, como fazer com seus projetos. E agora a última fase, que é comunidades isoladas. No caso, o povo Yanomami e parte dos Ingaricó. As comunidades que não têm integração nenhuma, apesar de eles receberem atendimento básico na saúde, através do governo federal, que são, aqui em Roraima nós temos 2 distritos, Distrito Leste e Distrito Yanomami, que é ligado à Secretaria Especial de Saúde Indígena, com o Ministério da Saúde. E esse trabalho é apenas, o atendimento é feito para tratamento. Poucas vezes para fazer a prevenção. Qual é a melhor forma de fazer a prevenção dessas comunidades, desses povos? É garantir projetos que gerem trabalho para eles, que melhorem a qualidade de vida, que garantam a segurança alimentar. Esse é o melhor caminho de fazer a prevenção contra as doenças que são levadas, inclusive, das cidades, né? Sabemos que aquelas comunidades isoladas não têm tanto problema com a saúde, mas tem problema com desnutrição, que eu não considero como uma doença, mas que torna a saúde daquelas comunidades, porque o corpo se torna vulnerável para qualquer doenças, qualquer tipo de doenças. Então, essas estão em não tem nenhuma integração com o Estado. Então, talvez nem são contabilizados por falta de registro. Segundo direito civil, disse que a pessoa só é reconhecido a partir do momento que essa pessoa tenha certidão de nascimento. Então, existem povos indígenas, comunidades indígenas, que não têm acesso a registro de certidão de nascimento, muito menos a identidade. Então, talvez não são contabilizados na censo populacional, pela dificuldade de governo federal acessar, mas também por falta de documentos, mas que são representados através das suas organizações. É por isso que as organizações precisam ter muita atenção pelo governo. 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. Secretário, tem algum projeto que o senhor queira citar assim, como um exemplo, como algo interessante para se falar? Sim. Nós temos um projeto que foi implantado para, inclusive, minimizar o problema de desnutrição, chamado Projeto Nutri. Hoje é chamado de Centro de Referência de Produção Agropecuária. Lá é uma troca de conhecimento e sabedoria. Conhecimento científico se somam. O que é isso? É o conhecimento do não índio e o conhecimento ingaricó. Nós chamamos isso de ingaricosação. Ou seja, a gente não se entrega totalmente para o sistema agrícola, assim, de fora. Nós trazemos um conhecimento ingaricó
E mesmo o trator fazendo aradação, nivelamento do solo, o Ingaricó pretende usar a enxada para preparar da forma que ele é acostumado. Então é permitido, eles plantam, né, conforme a sua tradição e costume. Por quê? Porque não pode ser esquecido da forma que é plantada a maniva. Porque a maniva para eles, quando se mexe com a mão, é fazer a casa para ele, porque se reproduz. Tem um valor entre alimento e a terra. Tem uma questão sentimental, né? O uso da terra. Então, isso é engaricosação. Ou seja, a gente pegamos uma parte da ciência do não indígena e levamos o conhecimento indígena, Ingaricó. Então, a gente aprende um pouco disso, mas só que os Ingaricó querem mais praticar o que é do seu conhecimento. Então, aquela ciência, ela acaba sendo conhecimento Ingaricó. Por isso que é engaricosação. E aí lá, nós temos gado, nós temos carneiro, nós temos mandiocultura e estamos em fase de implantação de, como eles mesmos falam, galinha-cultura. Se todo mundo fala bovinocultura, ovinocultura, então se a galinha é galinha-cultura. Porque a avicultura seria geral, né? Então, se é criação de galinha, então vai ser galinha-cultura. Isso é eles mesmos já adquirindo no conhecimento engaricó. Eles estão engaricosando a linguagem. E aí, piscicultura, suinocultura, estamos pensando. E também estamos em processo de implantação de projeto de grãos, de milho. E lá dentro também nós temos o milho regional. Nós queremos trabalhar a área de lavrado, aquelas sementes que são trabalhadas na roça, queimando a floresta para poder adubar o solo. Agora vamos trazer dessas sementes, trabalhar na terra mecanizada e com correção do solo para ver como é que vai ficar, como é que vai se comportar as sementes regionais. Né, do que se pratica, do que se cultiva regionalmente. Então, nós estamos fazendo uma engaricosação, ou seja, estamos recebendo sim a tecnologia, mas também a gente quer colocar o que é de nosso saber dentro disso. Então, é uma coisa que não vai deixar de Ingaricó acreditar que sua sabedoria também é importante. Ótimo, secretário, obrigado pelos esclarecimentos e para a gente finalizar, né, o nosso quadro de entrevista, queria que o senhor deixasse aí uma mensagem, né, pessoal sua aí para os povos indígenas e também qual a visão de futuro aí, né, de ações governamentais, né, o que se pode deixar de mensagem aí para as comunidades indígenas? Bom, gostaria de pedir a contribuição de povos indígenas, comunidades e lideranças indígenas e as organizações indígenas, todas as suas representações que nós, quanto representantes e servidores do Estado, dentro da Secretaria de Estado dos Povos Indígenas, estamos à disposição e a receber as contribuições, não apenas solicitações de projetos do que existe hoje, mas também uma proposições de algumas diretrizes que gerem projetos, que façam a gente, quanto governo, pensar a melhor atender às populações indígenas conforme os seus desejos. Então, não fiquem apenas esperando que o projeto que existe hoje atenda toda a demanda. Tragam as demandas novas que possam construir melhor as comunidades indígenas, que assim o governo possa pensar melhor a atender às suas demandas. E as instituições públicas, quem é o empresário, quem é político, e que todos tenham mais atenção com os projetos. As emendas parlamentares devem ser colocadas nesses lugares que as comunidades precisam. Nós, quem é político, deve representar povos indígenas, as que têm documento, os que não têm documento, porque nós fazemos parte da população brasileira. Nós somos contabilizados, talvez não nos documentos, mas pela nossa existência
como membros do Estado brasileiro, somos Estado por nós existirmos. Então, gostaria de pedir de todos os políticos que olhem para essas populações, vamos pensar nos projetos mais estratégicos, mais estruturantes, que tragam um olhar diferenciado do próprio político, mas também das próprias comunidades indígenas. Assim, nós estaremos construindo o Estado inclusivo e social que garanta uma política desenvolvida socialmente, economicamente, ambientalmente e principalmente culturalmente de cada povo. Para finalizar, e aí dedico a mim, né? Eu sou Ingaricó. Quem não sabe falar português, não fique com vergonha. Nós estamos para receber quem é Taurepang, quem é Macuxi, quem é Ingaricó, Patamona. As pessoas que não souberem falar a língua portuguesa, nós entendemos essas línguas e podemos conversar na língua indígena também para facilitar a comunicação, porque a comunicação é muito importante. Quem não entender uma língua de outro, fica difícil a gente dialogar, mas não fique com vergonha disso. Nós estamos aí para facilitar a comunicação e assim representar melhor todos os povos indígenas dentro do sistema brasileiro. Muito interessante, muito bom saber, conhecer esse projeto. Secretário, nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast e sempre estaremos disponíveis aí, caso queira vir aqui contar mais um pouquinho de outros projetos que estão sendo implementados, que serão implementados, a gente está sempre à disposição, viu? Ok, eu que agradeço pela oportunidade de estar explanando o projeto tão importante, não tanto por ser o projeto do governo, seria um projeto das próprias comunidades indígenas e que estamos aí para contribuir junto com as comunidades indígenas e queremos contar a nossa história sempre que for preciso. Obrigado. Nós que agradecemos. O seu podcast Agro fica por aqui. Te vejo no nosso próximo encontro. Até lá!